Você nem sabe ler, o milionário gritou para a garçonete até que ela leu em voz alta seu pedido em russo. O restaurante Le Bernardin ocupava o último andar de um arranha-céu no coração de São Paulo, onde as luzes da cidade se espalhavam como diamantes sobre veludo negro. Era ali que a elite paulistana se reunia para saborear pratos que custavam mais que o salário mensal de muitos brasileiros. Naquela noite de quinta-feira, o ambiente respirava sofisticação, com seus lustres de cristal tcheco e mesas adornadas com orquídeas raras. Renato Salgado ajustou o punho da camisa italiana enquanto observava o movimento do restaurante. Aos 44 anos, ele havia construído um império no ramo de tecnologia que o transformara em um dos homens mais ricos do país. Sua postura altiva e o olhar calculista refletiam décadas de decisões difíceis e negócios bilionários. Para ele, cada pessoa tinha seu lugar na sociedade e raramente questionava essa ordem natural das coisas. A mesa reservada oferecia uma vista panorâmica da metrópole, exatamente como Renato preferia. Ele havia chegado pontualmente às 8 da noite, para um jantar de negócios crucial que poderia expandir seus investimentos para o mercado europeu. Os parceiros russos chegariam em breve e tudo precisava estar perfeito. Cada detalhe importava quando milhões de reais estavam em jogo. Clara Lima aproximou-se da mesa com passos silenciosos, carregando uma bandeja prateada. Aos 32 anos, ela trabalhava no Le Bernardin há 3 anos, sempre mantendo a discrição que o estabelecimento exigia. Seu uniforme impecável contrastava com as roupas caras dos clientes, mas seus olhos revelavam uma inteligência que poucos se davam ao trabalho de perceber. Ela havia aprendido a ser invisível naquele mundo de privilégios, executando seu trabalho com precisão silenciosa. A noite transcorria normalmente até o momento em que Renato decidiu fazer seu pedido. O cardápio especial, importado diretamente de Moscou para impressionar os investidores russos, continha pratos com nomes complexos em cirílico. Clara anotou cuidadosamente cada item, repetindo os nomes para confirmar a escolha. Era um procedimento padrão que ela executava dezenas de vezes por semana. Quando Clara retornou com a entrada, Renato franziu o senho. O prato diante dele não correspondia exatamente ao que havia imaginado. Sua impaciência, acumulada por horas de preparação para a reunião crucial, encontrou um alvo conveniente. O estresse dos negócios e a pressão constante de manter sua posição no topo da pirâmide social explodiram em um momento de fúria descontrolada. "Isso não é o que eu pedi!" Sua voz cortou o ar como uma lâmina, fazendo várias cabeças se voltarem na direção da mesa. O tom autoritário ecoou pelo salão, criando um silêncio desconfortável entre os demais comensais. Renato sentia-se no direito de exigir perfeição, especialmente quando pagava preços exorbitantes por uma experiência que deveria ser impecável. Clara manteve a compostura, explicando calmamente que havia anotado exatamente o que ele solicitara. Sua voz permaneceu profissional, sem demonstrar qualquer sinal de nervosismo diante da situação constrangedora. Ela havia enfrentado clientes difíceis antes e aprendera que a melhor estratégia era manter a calma e resolver o problema com eficiência. Mas Renato não estava disposto a aceitar explicações. A frustração com os preparativos para a reunião, combinada com sua necessidade compulsiva de controle, transformou um mal-entendido simples em uma explosão pública de arrogância. Ele se levantou da cadeira, sua voz se elevando para que todo o restaurante pudesse ouvir suas próximas palavras. "Você nem sabe ler!" gritou, apontando o dedo para Clara, como se ela fosse uma criança sendo repreendida. As palavras saíram carregadas de desprezo e superioridade, ecoando pelo ambiente refinado como um trovão em uma catedral. Os outros clientes pararam de comer, alguns baixando os olhos com desconforto, outros observando a cena com curiosidade mórbida. Clara permaneceu imóvel por alguns segundos, sentindo o peso dos olhares de todos os presentes.
Naquele momento, ela poderia ter se desculpado, poderia ter aceitado a humilhação pública e seguido com seu trabalho. Mas algo dentro dela se recusou a permitir que sua dignidade fosse pisoteada daquela maneira. Ela respirou profundamente e deu um passo à frente. Com movimentos precisos, Clara pegou o cardápio importado das mãos de Renato. Suas mãos não tremeram quando ela abriu o menu na seção de especialidades russas. Então, com uma fluência que surpreendeu até mesmo a si mesma, começou a ler cada prato em russo perfeito, sua pronúncia clara e impecável, ecoando pelo salão completamente silencioso. O restaurante inteiro parou. Garfos ficaram suspensos no ar. Conversas foram interrompidas no meio das frases. Renato sentiu suas pernas fraquejarem enquanto observava a mulher que havia acabado de humilhar demonstrar um conhecimento que ele jamais imaginara possível. Gente, que momento incrível, não é mesmo? Se você está gostando dessa história de superação, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Vou adorar saber de vocês. O silêncio no Le Bernardin era ensurdecedor. Clara finalizou a leitura do cardápio com a mesma naturalidade de quem recita um poema conhecido de cor, suas palavras em russo fluindo como música erudita. Quando ela fechou o menu e olhou diretamente para Renato, seus olhos carregavam uma dignidade que nenhuma humilhação poderia apagar. O milionário permanecia paralisado, sua mente lutando para processar o que havia acabado de presenciar. Os outros clientes começaram a sussurrar entre si, alguns gravando discretamente com seus telefones. A cena havia se transformado em algo muito maior que um simples mal-entendido entre cliente e funcionária. Era um momento que expunha as camadas invisíveis da sociedade, revelando como frequentemente subestimamos as pessoas ao nosso redor, baseados apenas em aparências superficiais. Clara depositou o cardápio sobre a mesa com cuidado, seus movimentos controlados, apesar da adrenalina que corria em suas veias. Ela havia guardado sua verdadeira história por 3 anos, construindo uma vida nova, longe das memórias dolorosas que a trouxeram ao Brasil. Trabalhar como garçonete não era uma escolha por falta de opções, mas uma necessidade de reconstrução que poucos poderiam compreender. Renato finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse como um sussurro rouco. Como você... As palavras se perderam em sua garganta, incapaz de formar uma pergunta coerente. Sua mente, acostumada a análises rápidas e decisões precisas no mundo dos negócios, lutava para organizar os pensamentos diante daquela revelação inesperada. A gerente do restaurante, Sofia Montenegro, aproximou-se discretamente da mesa. Ela conhecia Clara há anos e sempre suspeitara que havia muito mais por trás daquela funcionária exemplar. Sofia havia notado pequenos detalhes. A forma como Clara organizava documentos, sua caligrafia impecável, a maneira como ela resolvia problemas complexos com facilidade desconcertante. Clara respirou profundamente antes de falar, sua voz carregando o peso de memórias cuidadosamente guardadas. Ela explicou que havia nascido em São Petersburgo, filha de um diplomata brasileiro e uma professora de literatura russa. Crescera bilíngue, transitando entre 2 mundos culturais que moldaram sua personalidade e perspectiva única sobre a vida. Durante a infância, Clara dividiu seu tempo entre Moscou e Brasília, acompanhando as missões diplomáticas do pai. Ela frequentou as melhores escolas, dominando não apenas o russo e o português, mas também francês, inglês e alemão. Sua educação privilegiada incluiu estudos em literatura clássica, filosofia e relações internacionais, preparando-a para seguir os passos paternos na carreira diplomática. A tragédia chegou quando Clara completou 25 anos. Seus pais morreram em um acidente de carro durante uma tempestade de neve em Moscou, deixando-a completamente sozinha no mundo.
A dor da perda foi devastadora, mas o que veio depois foi ainda pior. Descobriu que as finanças da família estavam em ruínas devido a investimentos mal-sucedidos e dívidas que o pai havia escondido por anos. Em questão de meses, Clara perdeu tudo. A casa em Brasília, os apartamentos em Moscou, até mesmo as joias que pertenciam à sua avó. Os credores foram implacáveis e ela se viu forçada a vender cada pertence para quitar as dívidas deixadas pelos pais. A jovem que um dia frequentara embaixadas e jantares diplomáticos precisou recomeçar a vida do zero, sem família, sem dinheiro, sem perspectivas. A decisão de se mudar para São Paulo foi pragmática. A cidade oferecia oportunidades de emprego e anonimato necessário para sua recuperação emocional. Clara assumiu o nome de solteira da mãe e construiu uma identidade simples, longe dos círculos sociais que conhecera na juventude. Ela precisava de tempo para processar a dor e descobrir quem realmente era, sem os privilégios que sempre tomara como garantidos. Trabalhar como garçonete no Le Bernardin foi uma escolha estratégica. O ambiente requintado lhe permitia observar o mundo dos negócios de perto, estudando comportamentos e dinâmicas que poderiam ser úteis no futuro. Cada noite de trabalho era uma aula sobre poder, dinheiro e relações humanas, conhecimento que ela absorvia silenciosamente. Durante 3 anos, Clara economizou cada centavo, planejando meticulosamente seu retorno ao mundo profissional. Ela estudava à noite, atualizando-se sobre mercados financeiros e relações internacionais através de cursos online. Seu objetivo era claro. Um dia, ela voltaria a ocupar o lugar que lhe pertencia por direito e mérito. O trabalho no restaurante também lhe ensinou lições valiosas sobre humildade e empatia. Conviver com pessoas de diferentes classes sociais expandiu sua compreensão sobre as complexidades da sociedade brasileira. Ela desenvolveu uma capacidade única de enxergar além das aparências, identificando potencial e valor humano onde outros viam apenas estereótipos. Renato escutou cada palavra em silêncio absoluto, sentindo um peso crescente no peito. A mulher diante dele não era apenas uma garçonete que falava russo. Era uma pessoa com uma história de perda e reconstrução que fazia seus próprios desafios empresariais parecerem triviais. Ele havia julgado e humilhado alguém cuja trajetória de vida era muito mais complexa e admirável que ele jamais imaginara. Os parceiros russos chegaram ao restaurante naquele momento, sendo conduzidos pelo maître até a mesa de Renato. Clara os cumprimentou em russo fluente, causando surpresa e alegria imediatos nos visitantes. Eles ficaram encantados ao encontrar alguém que não apenas dominava o idioma, mas compreendia as nuances culturais de sua terra natal. A chegada dos parceiros russos transformou completamente a atmosfera na mesa de Renato. Dmitry Volkov e Alexander Petrov, 2 empresários influentes do setor de tecnologia moscovita, ficaram visivelmente surpresos e encantados ao serem recebidos por Clara em seu idioma nativo. Suas expressões de cortesia protocolar se transformaram em sorrisos genuínos quando ela demonstrou não apenas fluência linguística, mas também conhecimento profundo sobre a cultura e etiqueta russas. Renato observava a interação com uma mistura de fascínio e crescente desconforto. Clara conversava naturalmente com os russos sobre temas que variavam desde literatura clássica até tendências econômicas contemporâneas. Ela mencionou casualmente autores como Dostoiévski e Tolstói. Discutiu aspectos específicos da economia russa pós-soviética e demonstrou familiaridade com protocolos diplomáticos que impressionaram profundamente os visitantes. Dmitry, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e olhos perspicazes, perguntou a Clara sobre sua formação acadêmica. Quando ela mencionou brevemente seus estudos em relações internacionais e sua experiência com diferentes culturas, os olhos dele brilharam com interesse genuíno.
Alexander, mais jovem e dinâmico, ficou intrigado com os conhecimentos de Clara sobre mercados emergentes e tecnologias inovadoras. O jantar de negócios, que deveria ter sido conduzido inteiramente por Renato, ganhou uma dinâmica completamente diferente. Os russos direcionavam suas perguntas tanto para o milionário quanto para Clara, valorizando claramente as perspectivas dela sobre questões culturais e econômicas. Era evidente que eles a viam não como uma simples funcionária, mas como uma interlocutora intelectualmente estimulante. Renato sentia-se cada vez mais desconfortável com a situação. Sua autoridade na mesa estava sendo subtilmente questionada pela presença de Clara, que demonstrava conhecimentos que ele não possuía. Os russos pareciam mais interessados em conversar com ela sobre aspectos culturais dos negócios do que discutir os detalhes técnicos que ele havia preparado meticulosamente para apresentar. Clara mantinha sua postura profissional, servindo os pratos e atendendo às necessidades da mesa, mas sua participação nas conversas era natural e bem-vinda pelos visitantes. Ela explicava sutilezas da cultura russa que poderiam facilitar futuras negociações, traduzia expressões idiomáticas que perdiam significado na tradução literal e oferecia insights sobre preferências comportamentais que poderiam fazer a diferença em parcerias comerciais. Durante a conversa, Dmitry mencionou casualmente que sua empresa estava procurando consultores especializados em mercados sul-americanos, especialmente pessoas que compreendessem tanto a mentalidade russa quanto a brasileira. Os olhos de Clara brilharam por um instante, mas ela manteve sua expressão neutra, continuando a desempenhar suas funções como garçonete. Alexander contou uma anedota sobre sua experiência em negócios internacionais, enfatizando como diferenças culturais, mal compreendidas, haviam custado milhões de dólares em contratos perdidos. Ele observou que Clara possuía exatamente o tipo de sensibilidade intercultural que fazia falta no mercado global atual. Suas palavras carregavam um peso profissional que não passou despercebido por ninguém na mesa. Renato tentou retomar o controle da conversa, apresentando os dados financeiros e projeções que havia preparado. Embora os russos demonstrassem interesse cortês, era perceptível que sua atenção estava dividida. Eles faziam perguntas técnicas a Renato, mas buscavam a validação cultural de Clara para decisões mais amplas sobre a parceria. A situação tornou-se ainda mais surreal quando Dmitry perguntou diretamente a Clara sua opinião sobre as perspectivas de crescimento tecnológico no Brasil. Ela respondeu com uma análise sofisticada que abordava aspectos econômicos, políticos e sociais, demonstrando uma compreensão abrangente que impressionou até mesmo Renato. Era claro que ela havia acompanhado de perto os desenvolvimentos do mercado, mesmo trabalhando como garçonete. O momento mais impactante veio quando Alexander mencionou que sua empresa havia tentado estabelecer parcerias no Brasil anteriormente, mas enfrentara dificuldades relacionadas a mal-entendidos culturais e comunicação inadequada. Clara sugeriu algumas estratégias específicas para superar essas barreiras, baseadas em sua compreensão única de ambas as culturas envolvidas. Os russos trocaram olhares significativos, claramente impressionados com as contribuições de Clara. Dmitry perguntou discretamente se ela estaria interessada em discutir oportunidades profissionais, mencionando que sua empresa sempre buscava talentos com competências multiculturais raras. A pergunta pairou no ar como uma oferta não verbalizada, mas todos na mesa compreenderam suas implicações. Renato sentia sua posição de poder se deteriorando rapidamente. Ele havia planejado conduzir aquela reunião como o protagonista absoluto, impressionando os russos com sua riqueza e influência. Em vez disso, encontrava-se ofuscado por uma mulher que ele havia humilhado publicamente apenas horas antes.
A ironia da situação não estava perdida para ele. Clara agradeceu educadamente o interesse demonstrado pelos russos, mas manteve sua postura profissional. Ela explicou que estava atualmente comprometida com suas responsabilidades no restaurante, embora deixasse claro que valorizava a conversa e as perspectivas compartilhadas. Sua resposta diplomática impressionou ainda mais os visitantes, que reconheceram nela o tipo de profissionalismo refinado que buscavam. O jantar continuou com uma atmosfera transformada. Os russos tratavam Clara com respeito evidente, incluindo-a naturalmente nas discussões e valorizando suas opiniões. Renato, por sua vez, lutava para manter sua relevância na conversa, percebendo que sua riqueza e poder eram insuficientes para compensar a falta de conhecimentos culturais específicos que Clara possuía abundantemente. As horas seguintes no Le Bernardin passaram como em uma montanha-russa emocional para Renato. Cada palavra trocada entre Clara e os parceiros russos aprofundava sua compreensão sobre o grave erro que havia cometido. O bilionário que construíra um império baseado em análises precisas de mercado e avaliação de talentos havia falhado completamente em reconhecer o valor excepcional da mulher que trabalhava silenciosamente ao seu lado durante anos. Dmitri e Alexander pareciam genuinamente encantados com Clara, fazendo perguntas sobre sua experiência vivendo entre culturas diferentes e demonstrando admiração por sua capacidade de adaptação. Eles compartilhavam histórias sobre russos que haviam imigrado para outros países, sempre enfatizando como a experiência multicultural era um ativo valioso no mundo dos negócios internacionais. Clara respondia às perguntas com elegância natural, revelando fragmentos cuidadosamente selecionados de sua história pessoal. Ela falava sobre os desafios de manter identidade cultural em ambientes estrangeiros, sobre a importância de compreender nuances comportamentais em negociações internacionais e sobre como diferentes perspectivas culturais podiam enriquecer soluções empresariais. Cada resposta demonstrava uma sabedoria adquirida através de experiências reais, não apenas conhecimento teórico. Renato começou a reconhecer padrões em suas próprias falhas empresariais. Várias negociações internacionais que haviam fracassado nos últimos anos poderiam ter tido resultados diferentes se ele tivesse contado com alguém como Clara em sua equipe. Ele lembrou-se de contratos perdidos devido a mal-entendidos culturais, de parcerias que não se concretizaram por falta de sensibilidade intercultural, de oportunidades desperdiçadas por arrogância e preconceito. A conversa na mesa evoluiu naturalmente para questões mais técnicas sobre os negócios propostos. Os russos explicaram que buscavam parceiros brasileiros não apenas com capital, mas com compreensão profunda sobre mercados locais e habilidades para navegar complexidades culturais. Renato percebia que, apesar de sua riqueza substancial, ele não possuía todas as competências que eles consideravam essenciais para uma parceria duradoura. Clara continuava desempenhando suas funções como garçonete com profissionalismo impecável, mas sua participação nas discussões havia se tornado orgânica e natural. Os russos a incluíam automaticamente nas conversas, buscando suas opiniões sobre aspectos específicos da cultura brasileira que poderiam impactar os negócios planejados. Era evidente que eles a viam como uma fonte valiosa de insights culturais e estratégicos. Durante uma pausa na conversa, enquanto Clara se afastava para atender outras mesas, Dmitri comentou com Renato sobre a sorte de ter uma funcionária tão qualificada. Ele observou que pessoas com o perfil de Clara eram extremamente raras no mercado, especialmente aquelas que combinavam formação acadêmica sólida com experiência prática em diferentes culturas e humildade para trabalhar em qualquer posição necessária. Alexander
concordou, acrescentando que havia conhecido executivos milionários com menos conhecimento cultural que Clara demonstrara naquela noite. Ele mencionou que algumas das empresas mais bem-sucedidas em negócios internacionais investiam fortunas para encontrar consultores com competências similares às que Clara possuía naturalmente. As palavras dos russos funcionaram como golpes na consciência de Renato. Quando Clara retornou à mesa, os russos retomaram as perguntas sobre sua formação e experiências. Ela contou brevemente sobre seus estudos em diferentes países, sua exposição a diversas culturas através da carreira diplomática do pai e como essas experiências moldaram sua compreensão sobre relações internacionais. Cada detalhe revelado aumentava a admiração dos visitantes e o desconforto de Renato. O momento mais revelador chegou, quando Dmitry perguntou a Clara sobre sua visão das oportunidades de crescimento para empresas russas no mercado brasileiro. Sua resposta foi uma análise sofisticada que abordou aspectos econômicos, políticos, regulatórios e culturais com uma profundidade que surpreendeu até mesmo os empresários experientes. Clara havia claramente acompanhado de perto os desenvolvimentos econômicos, mesmo trabalhando fora de sua área de formação. Renato finalmente compreendeu a magnitude de sua cegueira. Durante 3 anos, Clara havia trabalhado no mesmo restaurante que ele frequentava regularmente, demonstrando competência e profissionalismo excepcionais. Ele havia interagido com ela dezenas de vezes, sempre a tratando como uma funcionária invisível, nunca demonstrando interesse em conhecer a pessoa por trás do uniforme. Sua arrogância havia impedido que reconhecesse um talento excepcional bem diante de seus olhos. Os russos começaram a discutir detalhes específicos sobre a implementação de sua expansão no Brasil, fazendo perguntas técnicas sobre regulamentações, preferências do consumidor local e estratégias de marketing cultural. Clara contribuía naturalmente para a conversa, demonstrando conhecimentos atualizados sobre mercados, tendências e oportunidades que impressionavam consistentemente os visitantes. A realização gradual de Renato sobre suas falhas pessoais e profissionais criava uma mistura complexa de sentimentos. Ele sentia vergonha pela humilhação pública que infligira a Clara, admiração pelo talento excepcional que ela demonstrara e uma crescente compreensão de como seus preconceitos haviam limitado não apenas sua humanidade, mas também seu sucesso empresarial. Era uma lição de humildade que nenhuma escola de negócios poderia ensinar. Alexander mencionou que sua empresa estaria em São Paulo por mais alguns dias, procurando parceiros e consultores para sua expansão sul-americana. Ele observou que seria valioso continuar conversando com pessoas que compreendessem tanto a mentalidade russa quanto a realidade brasileira. Suas palavras carregavam uma sugestão não verbalizada, mas clara para todos na mesa, incluindo Renato, que começava a entender as implicações da oportunidade que estava se desenrolando diante de seus olhos. O jantar estava chegando ao fim quando Dmitry fez uma pergunta que mudaria completamente o rumo da noite. Ele se dirigiu diretamente a Clara, ignorando completamente os protocolos sociais que normalmente governavam interações entre clientes e funcionários de restaurantes. Suas palavras carregavam o peso de uma proposta profissional séria, transformando a atmosfera da mesa de social para estritamente empresarial. Clara, nossa empresa está estabelecendo uma subsidiária latino-americana e precisamos de alguém com exatamente seu perfil para liderar o Departamento de Relações Culturais e Parcerias Estratégicas, disse Dmitry, seus olhos fixos nela com intensidade empresarial. Seria possível conversarmos sobre essa oportunidade amanhã em nosso hotel? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Clara sentia-se dividida entre a surpresa da proposta inesperada e a cautela desenvolvida através de anos de decepções. Renato observava a cena com uma mistura de fascinação e crescente apreensão.
percebendo que estava presenciando um momento que poderia mudar completamente a vida da mulher que havia humilhado horas antes. Alexandre acrescentou detalhes sobre a posição oferecida, explicando que buscavam alguém para coordenar expansões em mercados sul-americanos, facilitar comunicações interculturais e desenvolver estratégias de entrada que respeitassem particularidades locais. O salário mencionado, casualmente, era 3 vezes superior ao que Renato pagava a seus próprios gerentes seniores, demonstrando o valor que eles atribuíam às competências de Clara. Clara respirou profundamente antes de responder, sua mente processando rapidamente as implicações da proposta. Ela havia trabalhado 3 anos para reconstruir sua vida, economizando cada centavo e planejando meticulosamente seu retorno ao mundo profissional. A oportunidade apresentada pelos russos representava exatamente o tipo de posição para a qual havia se preparado, mas também significava expor-se novamente às complexidades e risões dos negócios internacionais. Agradeço profundamente o interesse e a confiança demonstrados, respondeu Clara com diplomacia cuidadosa. Seria uma honra discutir essa possibilidade com vocês. Posso encontrá-los amanhã às 14h? Sua resposta profissional impressionou novamente os russos, que reconheceram nela o tipo de sofisticação comportamental necessária para representar sua empresa em mercados internacionais. Renato sentia uma mudança fundamental em sua percepção da realidade. A mulher que ele havia considerado uma simples garçonete estava negociando uma posição executiva com empresários internacionais, demonstrando uma naturalidade e competência que rivalizavam com executivos que ele conhecia. Era como se ele estivesse descobrindo que havia subestimado não apenas Clara, mas sua própria capacidade de avaliar talento humano. Os russos trocaram cartões de visita com Clara, tratando-a com o respeito profissional que reservavam para executivos de alto nível. Dmitry mencionou que haviam pesquisado extensivamente o mercado brasileiro, procurando profissionais com competências multiculturais, mas não esperavam encontrar alguém tão qualificado trabalhando em um restaurante, por mais sofisticado que fosse. A conversa evoluiu para aspectos técnicos da proposta de trabalho. Os russos explicaram que a posição envolveria viagens frequentes entre Moscou, São Paulo e outras capitais sul-americanas, coordenação de equipes multiculturais e desenvolvimento de estratégias de entrada em mercados emergentes. Clara fazia perguntas inteligentes sobre estrutura organizacional, autonomia decisória e perspectivas de crescimento dentro da empresa, demonstrando experiência prévia em avaliação de oportunidades profissionais. Renato observava a interação com crescente admiração e desconforto. Clara estava conduzindo uma negociação profissional sofisticada com a mesma naturalidade que servira jantar horas antes. Sua capacidade de transitar entre diferentes papéis sociais com competência absoluta revelava uma flexibilidade e inteligência emocional que ele raramente encontrava mesmo nos círculos executivos mais elevados. Alexandre comentou que havia ficado impressionado não apenas com os conhecimentos técnicos de Clara, mas principalmente com sua capacidade de manter humildade e profissionalismo mesmo em situações desconfortáveis. Ele se referia sutilmente ao incidente inicial com Renato, observando que a forma como ela havia lidado com a situação demonstrava exatamente o tipo de maturidade emocional necessária para lidar com desafios interpessoais em ambientes empresariais internacionais. A proposta dos russos incluía benefícios substanciais, salário em dólares, plano de saúde internacional, auxílio moradia tanto em São Paulo quanto em Moscou, e oportunidades de participação em lucros baseadas no desempenho da subsidiária latino-americana. Eram condições que transformariam completamente a situação financeira de Clara, oferecendo-lhe não apenas estabilidade, mas prosperidade genuína.
Clara expressou interesse genuíno na oportunidade, mas manteve cautela profissional apropriada. Ela explicou que precisaria de alguns dias para avaliar completamente a proposta e organizar sua transição das responsabilidades atuais. Sua abordagem metódica impressionou os russos, que reconheceram nela o tipo de planejamento estratégico que valorizavam em colaboradores seniores. Durante os últimos minutos do jantar, a dinâmica da mesa havia se transformado completamente. Clara não era mais a garçonete servindo clientes, mas uma profissional qualificada, sendo cortejada por empresários internacionais. Renato não era mais o protagonista absoluto da noite, mas um observador da ascensão de alguém cujo potencial ele havia completamente ignorado. Os russos se preparavam para partir quando Dmitri fez um comentário final que resumia perfeitamente a situação. Ele observou que algumas das melhores descobertas empresariais aconteciam em lugares inesperados, quando se tinha a sabedoria de reconhecer talento independentemente das circunstâncias aparentes. Suas palavras funcionaram como uma crítica indireta, mas clara, à cegueira inicial de Renato. Enquanto os russos se despediam de Clara com cortesia profissional evidente, Renato permanecia sentado, processando as implicações de tudo que havia presenciado. A noite, que deveria ter sido um triunfo empresarial, havia se transformado em uma lição profunda sobre humildade, reconhecimento de talento e as consequências de preconceitos arraigados. Ele estava começando a compreender que talvez precisasse reavaliar não apenas sua opinião sobre Clara, mas toda a sua filosofia sobre valor humano e potencial individual. Após a partida dos russos, o restaurante Le Bernardin recuperou sua atmosfera habitual, mas para Renato, o ambiente nunca mais seria o mesmo. Ele permaneceu sentado à mesa, observando Clara retomar suas atividades normais com outros clientes, como se a proposta de emprego que acabara de receber fosse apenas mais um evento cotidiano. A naturalidade com que ela transitou de uma negociação executiva de volta ao serviço de mesa revelava uma profundidade de caráter que o deixava profundamente perturbado. Clara continuava trabalhando com a mesma eficiência e cortesia de sempre, mas Renato agora percebia detalhes que havia ignorado durante anos. A forma como ela organizava mentalmente múltiplos pedidos complexos, sua capacidade de antecipar necessidades dos clientes, a maneira respeitosa, mas confiante com que interagia com pessoas de diferentes origens sociais, tudo isso revelava competências executivas que ele havia sido incapaz de reconhecer. O milionário pediu outro café, prolongando sua permanência no restaurante para processar os eventos da noite. Cada gole trazia reflexões mais profundas sobre suas falhas pessoais e profissionais. Ele pensava em quantas outras pessoas havia subestimado ao longo da vida, quantos talentos havia ignorado por preconceitos superficiais, quantas oportunidades havia perdido por incapacidade de enxergar além das aparências imediatas. Sofia Montenegro, a gerente do restaurante, aproximou-se discretamente da mesa de Renato. Ela havia observado toda a interação da noite e sentia-se compelida a compartilhar suas próprias observações sobre Clara. Sofia explicou que sempre soubera que Clara possuía qualificações excepcionais, mas respeitara sua escolha de manter privacidade sobre seu passado e qualificações. Era evidente que ela admirava profundamente a funcionária que havia se tornado uma das mais valiosas do estabelecimento. Clara é especial, disse Sofia, suas palavras carregadas de respeito genuíno. Em 3 anos, ela nunca faltou um dia. Nunca cometeu um erro significativo. Sempre tratou cada cliente com dignidade, independentemente de como foi tratada. Alguns dos nossos clientes mais difíceis se tornaram seus admiradores depois de interagir com ela. As palavras da gerente funcionaram como mais uma camada de humilhação para Renato.
que percebeu que sua cegueira havia sido ainda mais completa do que imaginara. Renato observava Clara atender uma mesa de jovens empresários que claramente a respeitavam e apreciavam seu profissionalismo. Eles faziam piadas respeitosas, incluíam-na em conversas leves sobre assuntos diversos, tratavam-na como uma pessoa completa, em vez de apenas uma funcionária invisível. A diferença entre o comportamento deles e sua própria atitude anterior era gritante e humilhante. A noite avançava e o movimento do restaurante diminuía gradualmente. Clara continuava desempenhando suas funções com dedicação inalterada, mas Renato podia perceber uma energia diferente em seus movimentos. A proposta dos russos havia claramente impactado seu estado emocional, oferecendo-lhe uma perspectiva de futuro que ela havia trabalhado anos para alcançar. Era o reconhecimento pelo qual havia lutado silenciosamente durante tanto tempo. Renato começou a calcular mentalmente as implicações financeiras da oportunidade oferecida a Clara. O salário mencionado pelos russos, combinado com os benefícios, representava um pacote de compensação que rivalizava com posições executivas em sua própria empresa. Era uma validação concreta do valor que profissionais experientes atribuíam às competências que Clara possuía, competências que ele havia ignorado completamente. O milionário também refletia sobre suas próprias necessidades empresariais. Várias negociações internacionais de sua empresa haviam fracassado nos últimos anos devido a mal-entendidos culturais e falta de sensibilidade intercultural. Ele havia contratado consultores caros e menos qualificados que Clara para resolver problemas que ela poderia ter abordado com maior competência. A ironia da situação era dolorosamente evidente. Clara se aproximou da mesa de Renato para verificar se ele precisava de algo mais. Sua postura mantinha o profissionalismo habitual, mas havia uma dignidade renovada em sua presença. Ela havia passado anos sendo invisível naquele ambiente, mas a noite havia mudado fundamentalmente as dinâmicas de poder. Pela primeira vez, Renato se sentia na posição de quem precisava impressionar, não o contrário. Clara, ele disse hesitantemente, eu gostaria de me desculpar pelo que aconteceu mais cedo. Meu comportamento foi inaceitável e injustificável. Suas palavras saíram com dificuldade, carregadas do peso de uma humildade que ele raramente havia experimentado. Era a primeira vez em décadas que se desculpava genuinamente com alguém que considerava socialmente inferior. Uma percepção que agora reconhecia como fundamentalmente equivocada. Clara recebeu o pedido de desculpas com graça, mas sem submissão. Aceito suas desculpas, Sr. Salgado. Todos nós temos momentos difíceis. Sua resposta era profissional e digna, sem rancor evidente, mas também sem a deferência excessiva que ele esperava de funcionários. Era a resposta de uma igual, não de uma subordinada, e isso impactou Renato profundamente. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Renato lutava para encontrar palavras que pudessem expressar adequadamente sua transformação de perspectiva, enquanto Clara aguardava pacientemente, demonstrando a mesma cortesia profissional que mantinha com todos os clientes. Era evidente que ela não precisava de sua validação ou aprovação, uma realização que alterou fundamentalmente a autoestima inflada de Renato. Posso perguntar, ele continuou com cautela, o que você pretende fazer em relação à proposta dos russos? A pergunta revelava sua curiosidade genuína sobre os planos de Clara, mas também seu reconhecimento implícito de que ela estava tomando decisões importantes sobre seu próprio futuro, decisões que poderiam impactar significativamente sua vida e carreira. Clara sorriu levemente antes de responder. Vou considerar cuidadosamente todas as implicações. É uma oportunidade interessante, mas também representa uma mudança significativa.
Sua resposta revelava maturidade decisória e planejamento estratégico, qualidades que Renato havia assumido que ela não possuía. Era mais uma evidência de como seus preconceitos haviam distorcido sua percepção da realidade. Na manhã seguinte, Clara acordou em seu pequeno apartamento no bairro da Liberdade com uma mistura de expectativa e apreensão. A proposta dos empresários russos havia dominado seus pensamentos durante a noite insone, trazendo de volta memórias de sua vida anterior e sonhos que havia cuidadosamente guardado durante anos de reconstrução. Ela preparou seu café matinal enquanto organizava mentalmente os prós e contras da oportunidade que se apresentava diante dela. O apartamento modesto, com seus móveis funcionais e decoração simples, contrastava drasticamente com a vida privilegiada que havia conhecido na juventude. Cada objeto ali representava uma conquista duramente alcançada, comprada com economias cuidadosas de seu salário como garçonete. Clara havia aprendido a valorizar a simplicidade e a autossuficiência, lições que considerava tão valiosas quanto sua educação formal privilegiada. Ela revisou mentalmente sua situação financeira atual. 3 anos de trabalho árduo haviam permitido acumular uma reserva modesta, mas suficiente para proporcionar segurança básica. A proposta dos russos representava não apenas uma melhoria significativa em sua condição econômica, mas também o retorno à carreira para a qual havia se preparado durante toda a juventude. Era a oportunidade de utilizar plenamente suas competências e conhecimentos acumulados. Clara também refletia sobre os riscos envolvidos na mudança. Aceitar a posição significava expor-se novamente às complexidades e pressões do mundo empresarial internacional, ambiente que havia abandonado após a tragédia familiar. Ela havia encontrado paz e estabilidade emocional em sua vida simples e temia que o retorno ao mundo dos negócios pudesse comprometer o equilíbrio psicológico que havia trabalhado tanto para alcançar. Durante o trajeto para o trabalho, Clara observava a cidade de São Paulo com olhos diferentes. As ruas movimentadas, os arranha-céus imponentes, a energia frenética da metrópole, tudo isso poderia se tornar novamente parte de sua realidade cotidiana. Ela imaginava-se em escritórios corporativos, participando de reuniões estratégicas, viajando entre países para coordenar operações internacionais. A perspectiva era simultaneamente excitante e assustadora. No Le Bernardin, Clara desempenhou suas funções matinais com a eficiência habitual, mas colegas perceberam uma energia diferente em sua presença. Sofia Montenegro a observava discretamente, reconhecendo os sinais de alguém processando uma decisão importante. A gerente havia presenciado a interação da noite anterior e compreendia que Clara enfrentava uma escolha que poderia mudar completamente sua trajetória de vida. Durante uma pausa, Sofia se aproximou de Clara para uma conversa informal. Ela expressou admiração pelo profissionalismo demonstrado na noite anterior e curiosidade respeitosa sobre a proposta recebida. Clara compartilhou brevemente suas reflexões, agradecendo o apoio e compreensão que havia recebido durante seus anos no restaurante. Era evidente que ela valorizava genuinamente os relacionamentos construídos naquele ambiente. "Você merece essa oportunidade", disse Sofia com sinceridade. "Em 3 anos, você demonstrou competência, integridade e dignidade excepcionais. Se decidir aceitar, partirá com nossa admiração e melhores desejos." As palavras da gerente tocaram Clara profundamente, reforçando sua confiança na decisão que estava se formando em sua mente. Às 2 da tarde, Clara se dirigiu ao hotel 5 estrelas, onde os empresários russos estavam hospedados. O lobby luxuoso trouxe memórias de sua juventude, quando frequentava ambientes similares, acompanhando o pai em missões diplomáticas. Ela sentia-se confortável naquele ambiente,
mas também consciente de quanto havia mudado desde aqueles dias de privilégio despreocupado. Dmitri e Alexandre a receberam com cortesia profissional evidente, tratando-a como uma executiva respeitada, não como uma garçonete sendo entrevistada. Eles apresentaram detalhes abrangentes sobre a posição oferecida, incluindo estrutura organizacional, responsabilidades específicas, oportunidades de crescimento e pacote de compensação completo. Era claro que haviam feito sua pesquisa e reconheciam o valor excepcional que Clara poderia agregar à empresa. A reunião durou 2 horas, durante as quais Clara demonstrou mais uma vez sua competência analítica e conhecimento profundo sobre mercados internacionais. Ela fez perguntas estratégicas sobre a visão de longo prazo da empresa, cultura organizacional, autonomia decisória e expectativas de performance. Sua abordagem profissional impressionou novamente os russos, confirmando sua convicção de que haviam encontrado a pessoa certa para a posição. Clara solicitou 24 horas para fornecer uma resposta definitiva, demonstrando maturidade decisória, que os empresários respeitaram completamente. Eles concordaram prontamente, oferecendo-se para esclarecer qualquer dúvida adicional que pudesse surgir durante sua reflexão. A reunião terminou com cordialidade profissional mútua e expectativa positiva sobre o resultado. Durante o retorno ao restaurante, Clara tomou sua decisão final. A oportunidade representava não apenas uma melhoria em suas circunstâncias materiais, mas também a chance de honrar a memória de seus pais, utilizando plenamente a educação e preparo que eles haviam proporcionado. Era tempo de transformar anos de reconstrução silenciosa em crescimento ativo e realização profissional. Naquela noite, Clara trabalhou seu último turno no Le Bernardin com uma mistura de nostalgia e expectativa. Cada interação com colegas e clientes carregava o peso da despedida iminente. Ela havia encontrado família e propósito naquele ambiente, mas também reconhecia que era hora de seguir adiante, levando consigo as lições aprendidas e a dignidade recuperada durante aqueles anos transformadores. Ao final do turno, Clara comunicou oficialmente sua decisão a Sofia, expressando gratidão profunda pela oportunidade e apoio recebidos. Ela prometeu manter contato e ofereceu-se para auxiliar na transição, demonstrando até o final a responsabilidade e consideração que haviam caracterizado seu trabalho durante 3 anos. Era o encerramento de um capítulo importante, mas também o início de uma nova fase promissora em sua vida. Renato Salgado não conseguiu dormir adequadamente na noite após o jantar transformador no Le Bernardin. Sua mente permanecia agitada, processando repetidamente os eventos que haviam desafiado fundamentalmente suas crenças sobre valor humano, sucesso e reconhecimento de talento. Pela primeira vez em décadas, ele questionava não apenas uma decisão específica, mas toda a sua filosofia de vida e abordagem empresarial. Na manhã seguinte, Renato cancelou todas suas reuniões executivas, algo inédito em sua carreira meticulosamente organizada. Ele precisava de tempo para refletir sobre as implicações profundas da noite anterior e decidir como responder à crise de consciência que estava experimentando. Sua assistente ficou surpresa com a decisão, mas respeitou sua necessidade de privacidade para processar questões pessoais importantes. Renato dirigiu-se ao seu escritório panorâmico no centro de São Paulo, mas em vez de focar em planilhas e relatórios financeiros, encontrou-se observando a cidade através das janelas imensas. Milhões de pessoas trabalhavam nas ruas abaixo, cada uma com histórias, talentos e potenciais que ele havia aprendido a ignorar sistematicamente. A realização de sua cegueira social era simultaneamente humilhante e libertadora. Ele começou a revisar mentalmente sua trajetória empresarial, identificando padrões de comportamento que agora reconhecia como problemáticos. Quantos funcionários talentosos havia subestimado?
Quantas oportunidades de crescimento havia perdido por incapacidade de reconhecer valor em pessoas que não correspondiam a seus preconceitos sobre sucesso e competência? As perguntas se multiplicavam, criando um inventário doloroso de falhas pessoais e profissionais. Renato lembrou-se de Maria Santos, uma funcionária de limpeza que havia trabalhado em seu prédio por anos. Ela sempre demonstrara interesse genuíno em conversas sobre negócios, fazendo perguntas inteligentes e oferecendo perspectivas únicas sobre tendências de mercado que observava através de seu trabalho. Ele havia sempre tratado essas interações como cortesia superficial, nunca reconhecendo que ela possuía insights valiosos sobre comportamento do consumidor e dinâmicas econômicas. Havia também Carlos Mendoza, um segurança noturno que falava 4 idiomas e possuía formação em engenharia, mas trabalhava em segurança por necessidade econômica. Renato havia interagido com ele centenas de vezes, sempre o tratando como um funcionário invisível, nunca demonstrando curiosidade sobre sua formação ou competências. Agora percebia que havia desperdiçado oportunidades de conhecer e possivelmente aproveitar talentos excepcionais. A lista de oportunidades perdidas crescia conforme Renato examinava honestamente suas interações passadas. Ele havia construído uma carreira baseada em análise estratégica e identificação de valor, mas havia falhado completamente em aplicar essas competências ao reconhecimento de talento humano, fora de contextos convencionais. Era uma ironia profunda que ameaçava sua autoimagem como líder empresarial perspicaz. Renato decidiu tomar uma atitude concreta para abordar suas falhas. Ele instruiu sua equipe de recursos humanos a conduzir uma auditoria abrangente dos funcionários de todos os níveis da empresa, identificando formações, competências e potenciais que poderiam estar sendo subutilizados. Era uma iniciativa sem precedentes que surpreendeu seus colaboradores mais próximos, mas que ele considerava essencial para corrigir anos de gestão inadequada de talentos. Ele também determinou a criação de um programa de desenvolvimento interno que permitiria a funcionários de todos os níveis demonstrar competências adicionais e buscar oportunidades de crescimento baseadas em mérito, não apenas em credenciais convencionais. O programa incluiria mentoria, treinamento e rotação de funções para maximizar o aproveitamento de talentos internos. Era uma transformação cultural ambiciosa que refletia sua mudança fundamental de perspectiva. Durante a tarde, Renato tomou uma decisão que seus colaboradores consideraram ainda mais surpreendente. Ele retornou ao Le Bernardin não para jantar, mas especificamente para encontrar Clara e fazer uma oferta que havia estado desenvolvendo durante todo o dia. Sua abordagem seria diferente da dos russos, mais pessoal e baseada em reconhecimento genuíno de suas falhas e admiração por suas competências. Clara estava preparando-se para começar seu turno quando Renato chegou ao restaurante. Ela o recebeu com cortesia profissional, mas era evidente que sua presença a surpreendia. Renato solicitou alguns minutos de conversa privada, explicando que tinha uma proposta importante para discutir. Clara concordou, intrigada pela urgência evidente em sua abordagem. Clara, Renato começou, suas palavras cuidadosamente preparadas. Ontem à noite me fez perceber falhas fundamentais em minha abordagem empresarial e pessoal. Eu gostaria de oferecer-lhe uma posição em minha empresa, não por caridade ou culpa, mas porque reconheço que você possui exatamente as competências que precisamos para expandir nossas operações internacionais. Sua oferta era direta e honesta, sem condescendência ou paternalismo. A proposta de Renato incluía uma posição como diretora de relações internacionais, com salário competitivo, autonomia decisória e oportunidade de construir um departamento inteiro focado em expansão global, culturalmente sensível.
Ele explicou que havia passado o dia inteiro reconhecendo como suas limitações pessoais haviam prejudicado o crescimento da empresa e como competências como as de Clara poderiam transformar completamente suas perspectivas de sucesso internacional. Clara escutou atentamente, impressionada pela honestidade e humildade evidentes na apresentação de Renato. Era claro que ele havia passado por uma transformação genuína de perspectiva, reconhecendo não apenas seus erros passados, mas também desenvolvendo uma compreensão nova sobre valor humano e potencial individual. Sua oferta era respeitosa e profissional, baseada em reconhecimento de mérito, não em culpa ou compensação. Agradeço profundamente sua oferta e o reconhecimento que ela representa, respondeu Clara cuidadosamente. No entanto, preciso informá-lo que já tomei uma decisão sobre meu futuro profissional. Ela explicou sobre sua escolha de aceitar a posição com os empresários russos, detalhando as oportunidades de crescimento e alinhamento com seus objetivos de carreira de longo prazo. Renato recebeu a notícia com uma mistura de desapontamento e admiração. Ele reconheceu que Clara havia tomado a decisão mais estratégica para sua carreira e expressou respeito genuíno por sua escolha. Você merece essa oportunidade, ele disse sinceramente. Espero que seja o início de uma carreira extraordinária e espero que um dia possamos trabalhar juntos quando eu tiver me tornado o tipo de líder que merece colaborar com alguém de sua competência. 3 meses depois, Clara Lima caminhava pelos corredores envidraçados da sede sul-americana da Volkov & Petrov Technologies, localizada no último andar de um arranha-céu moderno na Faria Lima. Sua transformação era evidente não apenas em sua vestimenta executiva elegante, mas principalmente na confiança renovada que irradiava. Como diretora de Relações Interculturais e Expansão latino-americana, ela havia encontrado finalmente o ambiente onde suas competências únicas podiam florescer completamente. O escritório que ocupava oferecia uma vista panorâmica de São Paulo, simbolizando a perspectiva ampla que ela trouxera para a empresa. Nas paredes, diplomas emoldurados testemunhavam sua formação acadêmica, enquanto fotografias de reuniões internacionais documentavam seus sucessos recentes na coordenação de parcerias estratégicas entre Brasil, Rússia e outros países sul-americanos. Era a materialização de sonhos que havia guardado cuidadosamente durante anos de reconstrução. Clara havia implementado protocolos inovadores de comunicação intercultural que revolucionaram a abordagem da empresa em mercados emergentes. Seus conhecimentos únicos sobre mentalidades brasileira e russa permitiram evitar mal-entendidos que tradicionalmente custavam milhões em negociações fracassadas. Em apenas 3 meses, ela havia coordenado acordos que superaram as projeções mais otimistas de Dmitry e Alexander. Sua equipe, composta por profissionais de diferentes nacionalidades, respeitava profundamente sua liderança equilibrada entre firmeza e empatia. Clara aplicava lições aprendidas durante seus anos como garçonete sobre dignidade humana e valor individual, criando um ambiente de trabalho que valorizava contribuições independentemente de origem social ou formação acadêmica. Era uma abordagem que gerava resultados excepcionais e lealdade genuína. Naquela tarde específica, Clara preparava-se para uma reunião crucial com investidores argentinos interessados em estabelecer uma joint venture para a expansão tecnológica no Cone Sul. Sua apresentação incluía análises culturais sofisticadas que identificavam oportunidades e riscos específicos para cada mercado nacional, demonstrando exatamente o tipo de sensibilidade intercultural que tornara sua posição indispensável para a empresa. Durante a preparação, Clara reflexionava sobre sua jornada transformadora. A dor da perda de seus pais e a subsequente queda financeira haviam sido devastadoras.
mas também necessárias para forjar a pessoa resiliente e empática que se tornara. Seus anos trabalhando no Le Bernardin não foram tempo perdido, mas uma educação invaluável sobre humanidade, humildade e força interior que nenhuma universidade poderia ensinar. Ela mantinha contato regular com seus antigos colegas do restaurante, oferecendo mentoria profissional e oportunidades de crescimento sempre que possível. Clara havia contratado 2 ex-garçonetes para posições em sua equipe, após descobrir suas formações em comunicação e administração, demonstrando que havia aprendido a olhar além das aparências para identificar potencial genuíno. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era Sofia Montenegro, a gerente do Le Bernardin, ligando para convidá-la para uma festa de comemoração do 3º aniversário de sua saída do restaurante. Clara aceitou prontamente, valorizando as amizades autênticas que havia construído durante aqueles anos formativos. Ela planejava usar a ocasião para anunciar uma surpresa especial que vinha preparando há semanas. Enquanto isso, em outro arranha-céu da mesma avenida, Renato Salgado revisava relatórios de sua nova iniciativa de diversidade e inclusão. Os resultados eram impressionantes. A identificação e promoção de talentos internos havia aumentado a produtividade em 15% e reduzido significativamente a rotatividade de funcionários. Programas de mentoria tinham revelado competências excepcionais em funcionários que ele havia ignorado durante anos. Maria Santos, a ex-funcionária de limpeza, agora trabalhava como analista de comportamento do consumidor, suas observações perspicazes sobre padrões de compra tendo se revelado gold mines de insights estratégicos. Carlos Mendoza havia sido promovido a coordenador de segurança tecnológica, aplicando sua formação em engenharia para desenvolver sistemas inovadores de proteção de dados. Eram transformações que validavam a nova filosofia de Renato sobre reconhecimento de valor humano. A empresa de Renato havia implementado políticas revolucionárias de recrutamento que priorizavam competências e potencial sobre credenciais convencionais. Parcerias com organizações comunitárias identificavam talentos em contextos não tradicionais, enquanto programas de treinamento interno ofereciam oportunidades de crescimento baseadas exclusivamente em mérito e dedicação. Era uma transformação cultural que refletia sua evolução pessoal. Renato também havia estabelecido um fundo de bolsas educacionais para funcionários que desejavam ampliar suas qualificações, reconhecendo que investimento em desenvolvimento humano gerava retornos superiores a qualquer aplicação financeira tradicional. Centenas de colaboradores estavam cursando faculdades, pós-graduações e especializações técnicas, criando uma força de trabalho cada vez mais qualificada e motivada. Naquela tarde, Renato tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo seus assessores mais próximos. Ele ligou para Clara, solicitando uma reunião para discutir uma proposta de consultoria que poderia beneficiar ambas as empresas. Sua abordagem era humilde e profissional, reconhecendo a posição de destaque que ela havia alcançado e o valor excepcional de suas competências especializadas. Clara recebeu a ligação com curiosidade e respeito renovado por Renato. Era evidente que ele havia passado por uma transformação genuína, não apenas em palavras, mas em ações concretas que demonstravam mudança fundamental de valores e prioridades. Ela concordou em encontrá-lo, intrigada pela possibilidade de colaboração entre profissionais que haviam percorrido jornadas transformadoras paralelas. A reunião foi marcada para a semana seguinte, em terreno neutro, demonstrando o respeito mútuo que havia substituído a dinâmica inicial de poder desigual. Era o encontro entre 2 pessoas que haviam aprendido lições valiosas sobre valor humano, reconhecimento de talento e a importância de olhar além das aparências superficiais
para descobrir o potencial extraordinário que existe em cada indivíduo. Clara finalizou sua preparação para a reunião com os argentinos, sentindo-se grata pela jornada que a trouxera até aquele momento. Cada desafio enfrentado, cada humilhação superada, cada pequena vitória conquistada havia contribuído para forjar a profissional competente e a pessoa íntegra que se tornara. Era a prova viva de que talento genuíno e determinação podem superar qualquer obstáculo, transformando adversidades em oportunidades de crescimento extraordinário. Um ano após aquela noite transformadora no Le Bernardin, Clara e Renato encontravam-se novamente no mesmo restaurante, mas agora as circunstâncias eram completamente diferentes. Eles ocupavam a mesa principal como co-anfitriões de um jantar beneficente destinado a arrecadar fundos para um programa revolucionário de identificação e desenvolvimento de talentos em comunidades carentes de São Paulo. A parceria entre suas empresas havia resultado em iniciativas sociais que estavam transformando vidas em toda a cidade. Clara, agora reconhecida como uma das executivas mais influentes no setor de negócios internacionais, havia expandido as operações da Volkov Petrov para 7 países sul-americanos. Sua abordagem inovadora de desenvolvimento intercultural havia se tornado um modelo estudado em escolas de negócios internacionais. Ela mantinha sua elegância natural, mas agora irradiava a confiança de alguém que havia encontrado completamente seu lugar no mundo. Renato havia passado por uma transformação ainda mais dramática. Sua empresa havia se tornado líder em diversidade e inclusão, servindo como exemplo para todo o setor tecnológico brasileiro. O programa de talentos internos que ele implementara havia sido expandido para incluir parcerias com escolas públicas, centros comunitários e organizações sociais, identificando e desenvolvendo competências em jovens de todas as origens socioeconômicas. O projeto conjunto entre as duas empresas havia nascido durante uma série de reuniões onde Clara e Renato descobriram valores compartilhados sobre potencial humano e responsabilidade social. Eles criaram um instituto que oferecia treinamento profissional, mentoria e oportunidades de emprego para pessoas talentosas que enfrentavam barreiras socioeconômicas. Era uma materialização prática das lições que ambos haviam aprendido sobre reconhecimento de valor, independentemente das circunstâncias aparentes. O jantar beneficente reunia empresários, diplomatas, educadores e líderes comunitários, todos unidos pelo objetivo comum de expandir oportunidades para talentos subrepresentados. Clara apresentou estatísticas impressionantes. O programa havia identificado e treinado mais de 500 jovens profissionais nos últimos 6 meses, com taxa de colocação profissional superior a 80%. Os resultados validavam a eficácia de olhar além de credenciais tradicionais para identificar potencial genuíno. Renato complementou a apresentação, compartilhando histórias pessoais de transformação. Ele contou sobre Maria Santos, que agora liderava uma equipe de analistas comportamentais, e Carlos Mendoza, que havia desenvolvido 3 patentes tecnológicas para a empresa. Eram exemplos concretos de como preconceitos limitantes haviam impedido o reconhecimento de talentos excepcionais que estavam literalmente diante de seus olhos durante anos. Durante o jantar, Clara foi abordada por jovens profissionais que participavam do programa de desenvolvimento. Eles expressavam gratidão pela oportunidade de demonstrar suas competências em ambientes que valorizavam méritos sobre origem social. Uma jovem engenheira que havia trabalhado como faxineira para custear seus estudos, explicou como o programa havia mudado completamente sua trajetória profissional, oferecendo-lhe a chance de aplicar seus conhecimentos técnicos em projetos inovadores. Renato observava essas interações com satisfação profunda.
reconhecendo que havia encontrado um propósito mais significativo que a simples acumulação de riqueza. Seu sucesso empresarial agora servia como plataforma para criar oportunidades para outros, transformando seu poder econômico em ferramenta de transformação social. Era uma evolução pessoal que trouxera mais satisfação que qualquer conquista financeira anterior. A noite incluiu também um momento especial de reconhecimento. Sofia Montenegro foi homenageada por sua visão progressista em gestão de recursos humanos, tendo servido como inspiração para políticas de valorização profissional, que foram posteriormente adotadas por outras empresas do setor. Ela havia demonstrado que liderança verdadeira envolve reconhecer e nutrir potencial em todas as pessoas, independentemente de suas posições hierárquicas. Clara aproveitou a ocasião para anunciar a expansão internacional do programa. Parcerias com universidades europeias e americanas permitiriam intercâmbios profissionais que levariam jovens talentos brasileiros para experiências internacionais, enquanto trariam estudantes estrangeiros para aprender sobre inovação social brasileira. Era uma iniciativa que refletia sua compreensão única sobre o valor do intercâmbio cultural como catalisador de crescimento pessoal e profissional. O ponto culminante da noite chegou quando Clara e Renato anunciaram, conjuntamente, o lançamento de uma fundação permanente dedicada à identificação e desenvolvimento de talentos ocultos. A Fundação Potencial Humano seria financiada por contribuições de suas empresas e doações de outros empresários sensibilizados pela causa. O objetivo era criar um modelo replicável que pudesse ser implementado em outras cidades e países, multiplicando o impacto positivo exponencialmente. A fundação incluiria programas de mentoria, bolsas de estudo, incubadoras de startups sociais e parcerias com empresas comprometidas com diversidade genuína. Clara explicou que a iniciativa honrava a memória de seus pais, que haviam dedicado suas carreiras diplomáticas à construção de pontes entre culturas e pessoas. Era uma forma de transformar sua dor pessoal em força propulsora para a mudança social positiva. Renato compartilhou que a fundação representava também sua forma de reparar décadas de cegueira em relação ao potencial humano ao seu redor. Ele havia aprendido que verdadeiro sucesso não se media apenas em cifras financeiras, mas na capacidade de criar oportunidades que permitissem outras pessoas realizarem seus próprios potenciais. Era uma filosofia de vida completamente transformada, que trouxera significado renovado à sua existência. Durante o encerramento do evento, Clara refletiu sobre sua jornada extraordinária. 3 anos antes, ela servia mesas naquele mesmo restaurante, guardando silenciosamente seus sonhos e qualificações. Agora, ocupava uma posição de liderança que lhe permitia não apenas realizar suas próprias ambições, mas também criar caminhos para outros que enfrentavam desafios similares. Era a materialização de uma crença fundamental, que talento genuíno sempre encontra forma de emergir quando recebe oportunidades adequadas. Renato também contemplava sua transformação pessoal dramática. O homem arrogante que havia humilhado uma garçonete havia evoluído para um líder que compreendia que verdadeiro poder reside na capacidade de elevar outros. Ele havia descoberto que reconhecer e desenvolver talentos humanos era não apenas moralmente correto, mas também estrategicamente inteligente, gerando resultados superiores em todos os aspectos de sua vida empresarial e pessoal. Quando o evento chegou ao fim, Clara e Renato permaneceram na mesa por alguns minutos adicionais, observando o restaurante que havia sido o cenário de sua transformação mútua. O ambiente elegante do Le Bernardin não havia mudado, mas eles haviam se tornado pessoas completamente diferentes.
A humilhação pública, que parecera devastadora na época, havia se revelado o catalisador necessário para crescimento extraordinário de ambas as partes. Clara sorriu ao lembrar-se da noite em que havia lido o cardápio em russo, defendendo sua dignidade diante da arrogância de Renato. Aquele momento de coragem havia mudado não apenas sua própria vida, mas também iniciado uma cadeia de eventos que resultaria em transformação de centenas de outras vidas. Era a prova de que atos individuais de dignidade podem gerar ondas de mudança que se estendem muito além de suas circunstâncias originais. Renato expressou gratidão sincera pela forma como Clara havia lidado com sua humilhação inicial. Sua resposta digna e competente havia sido um espelho que forçou-o a confrontar suas próprias limitações e preconceitos. Sem aquela lição de humildade, ele poderia ter continuado desperdiçando talentos e oportunidades indefinidamente, limitando não apenas seu próprio crescimento, mas também o de incontáveis outras pessoas. Eles se despediram como parceiros respeitosos e amigos genuínos, unidos por uma missão compartilhada de criar oportunidades para talentos que aguardam reconhecimento. Clara retornou para seu apartamento, agora muito mais espaçoso e confortável, mas mantendo a simplicidade que havia aprendido a valorizar durante seus anos de reconstrução. Renato dirigiu-se para sua mansão, mas com uma perspectiva completamente renovada sobre o significado de verdadeiro sucesso e realização pessoal. A história, que havia começado com um momento de humilhação e revelação inesperada, havia evoluído para uma narrativa de transformação, redenção e impacto social positivo. Clara e Renato haviam descoberto que os encontros mais transformadores da vida frequentemente surgem nos momentos mais inesperados, quando temos a coragem de reconhecer valor onde menos esperamos encontrá-lo. Suas jornadas individuais de crescimento haviam se entrelaçado para criar algo maior que ambos poderiam ter alcançado isoladamente. Meses depois, quando jornalistas perguntavam a Clara sobre o segredo de seu sucesso extraordinário, ela sempre respondia que havia aprendido a valorizar cada experiência como oportunidade de crescimento, mesmo as mais dolorosas. Renato, quando questionado sobre sua transformação empresarial, creditava tudo ao momento em que finalmente aprendeu a olhar além das aparências para reconhecer o potencial humano genuíno. Ambos concordavam que aquela noite no Le Bernardin havia sido um divisor de águas que provou uma verdade fundamental, que cada pessoa carrega dentro de si talentos únicos esperando para serem reconhecidos e desenvolvidos. A diferença entre sucesso e mediocridade frequentemente reside não na ausência de talento, mas na presença ou ausência de oportunidades para que esse talento floresça completamente. A Fundação Potencial Humano continuou crescendo, expandindo suas operações para outras cidades e inspirando iniciativas similares ao redor do mundo. Clara e Renato haviam aprendido que verdadeira liderança envolve criar mais líderes e que o maior legado que se pode deixar é um mundo onde talento e dedicação são reconhecidos e recompensados independentemente de origem, aparência ou circunstâncias iniciais. Esta história nos ensina que cada pessoa ao nosso redor pode carregar talentos extraordinários que aguardam apenas uma oportunidade para brilhar. O verdadeiro sucesso não está em nossa capacidade de acumular riquezas, mas em nossa habilidade de reconhecer e nutrir o potencial humano onde quer que ele se manifeste. Às vezes, as lições mais valiosas da vida vêm das pessoas que menos esperamos, nos momentos mais inesperados, transformando nossa arrogância em humildade e nossa cegueira em visão clara do que realmente importa. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like,
se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Até a próxima.